Você já viu algum cristão sindicalista? E o que eu, como cristão, devo fazer se o meu patrão me trata mal? Resolvi fazer esse vídeo para responder a pergunta do usuário 2808198100, que me pediu para responder a seguinte questão: gostaria que falassem sobre servos e senhores. O que a Bíblia fala sobre os cristãos estarem ligados com questões trabalhistas e movimentos afins? Bom, eu não vejo outro texto na Bíblia que seja tão claro quanto essa relação empregado-empregador do que 1 Pedro capítulo 2. O verso 18 diz: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. As palavras servos e Senhor se referem exatamente a essa relação empregado-empregador. A ideia ali era de um empregado doméstico que ajudava nas atividades do lar, ou, propriamente dito, um escravo. Pedro ali falava para cristãos que eram escravos. É importante lembrarmos que durante o Império Romano ainda havia o regime escravocrata. Por consequência, houveram cristãos que eram escravos. O princípio, porém, se aplica à vida de todos nós hoje em dia. A Bíblia é clara em dizer que os cristãos não devem se rebelar contra seus superiores. Alguns versos antes, no verso 13, vemos Pedro dizer que devemos nos sujeitar a toda a instituição humana colocada sobre nós. E isso serve também para os nossos patrões. Mas aí você pode me perguntar: André, olha, você não conhece meu trabalho para estar falando isso. Meu chefe é muito mal comigo, me trata no chicote. Eu sou muito injustiçado para ganhar tão pouco. É então que a palavra de Deus nos diz mais na continuação do verso 18. E aí é que vem o grande desafio. Nós não devemos ser submissos aos nossos patrões apenas quando eles forem bons e cordatos, ou como outras versões dizem, humanos e amáveis. O texto também diz ao perverso. O desafio do cristão é continuar sendo honesto e dedicado no seu trabalho, mesmo quando seu patrão for perverso. E o propósito disso está no verso 19, ter a consciência tranquila diante de Deus. Porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivos de sua consciência para com Deus. E para completar, nos versos seguintes, Pedro até usa o exemplo de Jesus Cristo, que sofreu e foi humilhado sem merecer, para corroborar essa ideia. Eu sei que não é fácil. Eu mesmo já trabalhei em lugares onde eu me senti injustiçado, desvalorizado, mas na medida do possível tentei honrar os meus compromissos. Se você tem se sentido infeliz no seu trabalho, que o seu patrão lhe trata mal, ore a Deus, peça a Ele uma oportunidade melhor e continue honrando o trabalho que você tem atualmente. Como o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Agora vem outra questão. E greve? Crente pode fazer greve? Crente pode se envolver com movimentos trabalhistas ou sindicalistas? Aí a resposta é: não. O princípio é o mesmo. O cristão deve se sujeitar às autoridades e, caso perceba que está sendo injustiçado ou desvalorizado, deve buscar as formas pacíficas e que não invadam os direitos do próximo para reivindicar os seus próprios direitos. Greves não combinam muito com o cristianismo a partir do momento em que você começa a prejudicar outras pessoas por causa disso. Se você é cristão e está insatisfeito com o seu trabalho, é melhor que você procure outro do que intervir no direito alheio à saúde, educação, segurança ou direito de ir e vir. E aí, outro grande problema que há também em nosso país é diferenciar uma greve que tem como base reivindicações legítimas, honestas, de uma greve que é simplesmente partidária. Bem como sindicatos que realmente agem a fim de garantir os direitos do trabalhador ou que agem apenas por viés ideológico. Muitos dos sindicatos existentes em nosso Brasil são apenas meios políticos de manipular potenciais eleitores. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a igreja deve ser sal e luz da terra. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Ainda no Sermão do Monte, Jesus também diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 17, diz: não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se você é novo por aqui, não saia desse vídeo sem clicar aqui no gostei, clicar também no botão de se inscrever
e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações, para não perder nenhum vídeo novo. E da próxima vez que você estiver insatisfeito com um trabalho, lembre-se que antes de trabalhador, você é cristão.